Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Comigo aqui eu estou com o meu limitado amiguinho, Lucas. Eu vou tentar expressar a minha voz o mais próximo possível de um cast, mas a garganta hoje não está ajudando. Bom dia, meu amiguinho. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Muito bom estar com vocês em mais um Dois Nerds. Olha, se a gente for considerar Curitiba, e aí basicamente um ano de cast, é um milagre a gente não ter feito mais casts com a voz complicada, né? Já é padrão a gente tá um pouco com a rinite atacada, isso é normal. O nosso ranho faz parte da pauta. Faz parte de Curitiba, né? Curitiba é uma cidade complicada. Tudo úmido, tudo gelado. A gente tá aí chegando em novembro, o resto do país já tá meio que no calor e a gente tá no frio ainda. Faz parte. E aí, pra poupar meu amiguinho que tá com a vozinha limitada, hoje vai ser um cast mais tranquilo, minha gente. Um cast tranquilo, mas um cast com um tema bastante pertinente. Muito. Vai ser tranquilo no tempo, vai ser tranquilo talvez no nosso tempo de fala aqui, mas eu acho que é um tema que eu, pelo menos, no contexto em que eu estou, na liderança de jovens e até como um professor de ensino superior, é um tema que está sempre em voga, né? Sim. Devocional. E é um tema que a gente vem muito, né? Numa conversa um pouco mais teórica, falando sobre teologia e princípios da sistemática. Mas é bom a gente também olhar a nossa praxis, né? A nossa prática. E quando a gente pensa em vida cristã, eu acredito que tem alguns elementos que sempre são questionados e a devocional é uma delas, né? Sim, até porque o devocional é uma das disciplinas espirituais que a gente chamaria, né? É uma daquelas coisinhas que envolve mais a nossa organização, a nossa responsabilidade. Não é algo que Deus tem que fazer. O devocional é algo muito mais nosso. É o nosso exercício diário de termos um momento em que nós vamos exercitar algumas coisas, como a oração, uma leitura bíblica, o jejum, para alguns também às vezes pode ser parte. Com certeza. Então, existem alguns elementos. Existe um momento da semana que a gente reserva para isso, do dia, que a gente reserva para isso. E então é algo muito mais nosso. A gente tem, às vezes, na teologia, a gente estuda muito aquilo que Deus faz. Devocional é algo que nós temos que nos organizar para fazer. Perfeito. E a devocional, ela é de fato um elemento aí que a gente olhar biblicamente falando, a gente tem diversos textos que orientam, né, da leitura, do conhecimento da palavra, da dedicação, né, da separação. No Novo Testamento a gente vai ter o próprio Jesus em alguns momentos se separando dos discípulos para ter um momento de reflexão interna. No Antigo Testamento a gente vai ter algumas passagens, até nos livros ali do Pentateuco, né, orientando... Pentateuco não. Pentateuco, agora eu me confundi. Acho que é depois do Pentateuco, amiguinho. Tô confundindo, já na época dos reis. Mas orientando que o rei tenha uma cópia da lei, que ele medite na cópia da lei. Que é basicamente o que a gente pensa de a lei é a Bíblia, né? Então, os reis, as lideranças, né? Tem essa orientação bíblica. Tenham uma cópia da lei. Conheçam a lei. Conheçam, né? No nosso caso, na nossa adaptação para o momento cristão que vivemos, conheçam a palavra. Tenham uma Bíblia. Não aplicativo, tem uma Bíblia de papel, risquem, estudem, né? E acho isso legal. É algo que... Diga. Então, eu acho legal você trazer essa questão do exemplo bíblico. A palavra devocional em si, ela não vai aparecer, pelo menos como uma possibilidade de tradução para as expressões gregas que nós temos ali. Mas é interessante a gente ver a ideia da palavra devocional, né? Ela se refere, se a gente pegar devocional, ela tem uma raiz aí com devoção. Então, devoção está associado com essa ideia de momento do dia em que você oferece esse momento do dia, você oferece aquele momento
a sua mente, o seu corpo, você oferece tudo isso a Deus. Então, eu acho legal, eu quero pegar esse gancho que você mencionou, né, que esses exemplos que a Bíblia nos dá desse tempo que a gente precisa dedicar ao Senhor. É interessante a gente pensar como o devocional como uma oferta do nosso tempo a Deus. A gente oferta o nosso tempo para tanta coisa na nossa vida. A gente oferta o nosso tempo para o trabalho, a gente oferta o nosso tempo para os nossos prazeres pessoais, e aí a gente coloca aí os lazeres diversos que a gente tem. Por que não oferecer o nosso corpo e a nossa mente também para realizar o tempo com Deus? Eu acho deve ser para o cristão algo natural você oferecer a sua vida integralmente a Deus, mas dentro dessa integralidade você dedicar momentos específicos em que o seu momento vai ser mais focado ainda em Deus, é mais focado, é mais introspectivo ainda, você e Deus ali no momento mais fechado. Perfeito. E eu gostei disso, né? Você entrega a sua totalidade do dia a Deus, mas há um momento específico, né? A gente vai numa linha, e quem sabe a gente não traz isso mais pra frente. Quando a gente já falou aqui sobre a santa mundanidade da igreja, né? Um pouco sobre isso. A gente vai numa linha onde nós não separamos o sacro e o mundano. Efetivamente somos elementos divinos vivendo no mundo mundano. Então a gente não tem essa de o meu trabalho secular, nada se relaciona com a minha fé em Deus. Não. Tudo que nós fazemos é diante de Deus. Né? Seja nosso trabalho, seja nossos relacionamentos. Não é só um final de semana, não é só um momento que agora eu vou ficar crente, agora eu vou na igreja. Não, a gente vive essa consciência cristã diariamente. Mesmo assim, a devocional, ela é esse momento específico, essa devoção diária voltada para um alimento mental, de uma leitura e compreensão, para um alimento espiritual de oração e louvor. Então, ela, para mim, ela é essencial para essa construção da vida cristã, porque se a gente só for na igreja no final de semana e passar o resto da semana sem olhar nada de Bíblia, sem orar, sem louvar, o que faz nós diferentes das outras pessoas que vivem a vida delas sem pensar na pessoa de Deus? Sem trazer a mentalidade, essa existência do Espírito Santo acompanhando a gente? Faz muita diferença. Você é um cristão de título, você não tem uma vivência cristã, né? Eu acho que a devocional é talvez o primeiro ponto ou primordial para que essa vivência cristã ela comece a existir, né? Eu acho que para usar uma palavra difícil aqui, dar um arcabouço teórico. Que isso? Dar um contexto teórico para os nossos ouvintes. Imagine. Ensinar palavras novas aí para quem está ouvindo. Imagine a devocional, a vida devocional, como parte do processo de soteriologia, como parte do processo de salvação. Então, a salvação, na teologia sistemática, a gente vai dividir a salvação em algumas etapas, né? Então, ela tem a sua etapa fundamental, que seria a graça, a eleição, o chamado eficaz. Aí ela vai ter o seu desenvolvimento, o seu começo. Do seu começo, temos a regeneração. Não vamos falar de tudo isso aqui, não é a nossa pretensão. Tem a regeneração, tem a conversão, tem a justificação, tem a adoção. Do seu começo da salvação. Deus faz isso tudo quando a gente inicia nesse processo, após ouvir o chamado do Evangelho e declararmos nossa cooperação aceitando este Evangelho. Depois que essa salvação se inicia, ela tem um desenvolvimento. E esse desenvolvimento é manifestado de duas formas. Um deles é a perseverança dos santos, que não é o nosso foco aqui hoje também. E o segundo é a santificação. A santificação é a nossa ação de manter a nossa vida cristã como uma vida de salvos. A salvação ela gera uma transformação em nós. Ela não é só um chamado eficaz. Ela não é só uma evidência de que Deus nos ama e nos separou para a sua glória. Mas ela também traz, dentro do seu escopo, uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de desejos e vontades. Então não faz sentido a salvação atuar só no início da nossa caminhada cristã. Ela continuará atuando no decorrer da nossa vida.
A santificação é a forma como a salvação vai se manifestando. Só que a santificação é o elemento da salvação que mais envolve a relação entre o homem e Deus. É o aspecto da salvação mais cooperativo. Então Deus ele contribui nesse processo de santificação bastante, mas o ser humano também contribui com esse processo. Em especial, essa cooperação vai estar envolvida nessas decisões diárias de eu separar momentos para eu me alinhar com Deus. Porque, gente, sem a graça, sem a misericórdia, sem a direção do Espírito, nós não vamos tomar decisões sábias que vão evidenciar que nós somos salvos. Nós não temos condições para isso. O pecado, apesar de nós, salvos, não sermos mais dominados por ele, o pecado continua sendo uma realidade tentadora que nos cerca. O diabo continua sendo um anjo, um inimigo trajado de luz, tentando todos aqueles que estão salvos também. Então, apesar de não sermos mais dominados pelo pecado, ainda somos provados por ele. E sem práticas como a devocional, nós vamos ser vítimas fácil desses pecados. Perfeito, meu amigo. É um homem que mesmo com a sua voz atacada tem a sua mente operante. É maravilhoso. Nossa, que bonito esse final. Olha Você só. até lisonjeado agora. Isso, sinta. Palavras complicadas, eu ainda tô no arcabouços. Mas é isso, a gente quer evidenciar a pessoa de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, essa transformação, né? E a devocional é essencial. E aí eu tenho um ponto que eu acho que é sempre muito importante, meu amigo, da gente diferenciar. Que é diferenciar o quê? Leitura bíblica de devocional. Porque não é a mesma coisa, né? A leitura bíblica, ela vai fazer parte, ou pelo menos eu entendo assim, aí a gente vai agora descobrir se a gente tá na mesma ideia, ela faz parte da devocional. Eu até gosto de pensar a devocional como um momento devocional, que seria mais um momento de dedicação. E a leitura bíblica, ela é parte para mim fundamental, mas talvez não a mais importante. Eu diria que não existe uma parte importante, o processo é importante como um todo, né? Como você mesmo já comentou, assim, o louvor a Deus faz parte desse momento devocional, né? A oração faz parte desse momento devocional, e aí a leitura da palavra. Então eu gosto de enxergar a devocional como um pequeno culto que eu realizo a Deus. Então eu vou louvar, ou seja, engrandecer o nome do meu Senhor. Eu vou orar, me conectar espiritualmente com Ele, e eu vou ler a Bíblia, ali aguardando uma revelação, e entendam, não revelação de algo novo, mas assim, que Deus converse comigo, que a palavra se mostre a mim, que eu entenda deste amor, que eu entenda, né? É o momento, a pessoa fala, Deus não fala comigo, não tá lendo a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia e você vai, nossa, nunca tinha percebido isso antes, como Deus é maravilhoso. Mas isso só vai acontecer quando você for ler aquela passagem pela 5ª vez. Mas é um momento de se colocar diante de Deus, né? Não é um momento só de pedir, Deus, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não, Deus, só coloca esse dia em tuas mãos, abençoa-me, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença. Vai lá, lê a Bíblia, vê um momento bonito. Eu acho que gosto dessa ideia de um culto pessoal a Deus. Essa é a devocional. Porque daí o pessoal fala, não, vou fazer minha devocional aqui. Pega, lê a Bíblia, pronto, acabou e nem absorveu o que leu direito. Eu também acho que tem distinção, né? Ler Bíblia, qualquer um lê. A Bíblia é um livro, não podemos esquecer que ela é um livro. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, lê-la e tá tudo bem. Ela pode ser lida como um livro de literatura. Eu conheço gente que lê a Bíblia como literatura, ela não lê a Bíblia boa, por né? ser uma literatura boa, uma literatura legal. Quem gosta de ler obras clássicas, a Bíblia é uma boa opção, uma obra antiga, clássica, e tem muita gente que lê com fins de literatura, com fins de um livro mais também de direcionamento de vida. Então a pessoa vive norteada por princípios, às vezes, que estão registrados em livros como a Bíblia. Mas não necessariamente ler porque ela crê que aquilo ali tem uma mensagem de salvação, crê na mensagem de redenção que a Bíblia propõe. Ela lê mais como princípios éticos e tá tudo bem. Então, ler a Bíblia não quer dizer que você está fazendo devocional.
O devocional, ele tá atrelado realmente a uma intencionalidade de disciplina espiritual, de exercício de santificação. Eu sou meio radical com essa questão de leitura bíblica e oração, tem sido meu ensino particular e eu incentivo isso, né? Então, leitura bíblica e oração, gente, pelo amor de Deus, tem que ser diário, né? Não é algo que você faz. Eu já vi muita gente falar, mas eu tenho dificuldade, prefiro ler uma vez na semana. Caso tem dificuldade de ouvir a voz de Deus todo dia, então, no meu entender, tem alguma coisa errada nesse processo de santificação. Então tem que ser diário, é um exercício diário que você para ouvir a voz de Deus com mais atenção. E aí vem a leitura bíblica acompanhada da famosa meditação, né? Que é a meditação talvez seja o elemento que o pessoal geralmente foge, que é o momento do silêncio, é o momento de você deixar essa palavra digerir no seu coração. A gente é uma sociedade imediatista, a gente está acostumado a consumir a leitura rapidamente e já ir para a próxima parte, né? Qual que é a próxima parte? A próxima parte é você ficar quietinho, deixando essa palavra agora encontrar os lugares que ela precisa ocupar no seu coração e na sua mente. Você precisa dar esse tempo para a palavra entrar em algum lugar. Enquanto você está deixando a palavra entrar, você está em oração, em espírito de oração, eu diria, né? Talvez não falando, mas em espírito de oração, ouvindo a voz de Deus. Falei, Deus, que dessa palavra aqui, o que é meu, né, nesse dia, o que eu estou precisando aprender, qual é o passo de fé que eu preciso dar, qual é o exercício, qual é a disciplina espiritual que o Senhor quer que eu desenvolva, qual é o pecado que tem que ser combatido, qual é a promessa que eu tenho que relembrar. E, gente, Deus, bom, eu não sei se é porque tem funcionado, né? Na minha vida pessoal tem funcionado. Tem dia que é mais difícil a gente achar alguma relação na palavra com a nossa vida, mas aí quando se torna uma disciplina espiritual, a gente faz independente de ter resultados imediatos ou não. A gente faz porque é uma disciplina, a gente faz porque é um exercício. Nossa, mas hoje eu li Levítico e eu parei e eu pensei, e não tinha nada a ver com a minha vida. Há textos e textos, há textos mais complicados, mais complexos, há textos que vão dar mais contexto para a Bíblia, mas é o exercício, é a prática. Já li a Bíblia inteira, e agora? Lê de novo, troca a versão, não sei. Se você não quer ler o mesmo texto, troca a versão. Mas a Bíblia ela é viva, e ela se revela cada vez diferente. Então é a segunda, é a terceira, é a quinta, é a sexta vez que você vai ver aquele mesmo texto que você já viu em outro momento da sua vida, com outras situações, com outro amadurecimento espiritual. E Deus vai falar de uma forma diferente. Mas se a gente não para pra ouvir, não vai dar certo. Não é falar e falar e falar, é ouvir. Eu não lembro quem disse uma vez que o Brasil tem muito curso de oratória e pouco curso de ouvitória. A gente tem que parar pra ouvir. Faz sentido um troço desse. A gente não tem esse hábito. Não é nosso. E a geração com quem a gente tá conversando aqui no cast, inclusive, é a geração do consumo do cast, do consumo do YouTube, do consumo do Instagram. O pessoal que ouve a gente em 3x. O pessoal que ouve a gente em 3x. E, gente, eu falo isso sendo uma das pessoas que ouve também hoje em 2x. Apesar de não ser um jovenzinho mais, eu sou da geração do 2x. Se tem a opção do 3x, meu WhatsApp, raramente eu ouço um áudio em menos de 2 vezes. É muito difícil. Então, a gente tem vivido esse contexto imediato, né? Esse contexto, tudo tem que ser rápido, não pode ter frustração. Então, eu não posso ouvir ter um devocional que Deus não falou de forma clara comigo. Cara, vai ter momentos que você não vai entender direito o que Deus quer fazer. E às vezes isso é um exercício de humildade, né? Nossa, eu não tô entendendo. Talvez seja o momento. Fé. Exercita a tua fé. Isso, muito bom. E veja, a gente tá falando disso aqui, nossa, né? Eu vou falar agora como se a gente fosse muito velho. Mas são 30 anos, tanto eu e do meu amiguinho. Desses 30 anos, no mínimo, uns 10 vivendo teologia, né? Por aí. Desde que a gente entrou na faculdade, tá quase nisso, hein?
Tá, entrando em 2014, estamos fechando 10. Então, já 10 anos assim, de estudo teológico, sem falar escola dominical e tudo mais. A gente já apanhou, a gente já derrapou muito para conseguir desenvolver nossos processos devocionais. A gente sabe que não é fácil. Não é de uma hora para outra. E é o que o meu amigo falou. É a decisão diária da santificação. É uma escolha que a gente faz permitindo que o Espírito nos transforme contra a nossa carne. O nosso desejo humano, carnal, é o quê? Tenho sono, vou dormir. Né? Não vou fazer isso. Tô com preguiça. Trabalhei, ou eu acordei muito cansado, ou eu já trabalhei o dia inteiro. Então, de manhã é difícil, de tarde é difícil. No meio do dia, no meu horário de intervalo, eu não tenho lugar pra fazer isso. As desculpas vão vir. E a gente sabe, é difícil. Essa rotina, essa disciplina. E eu confesso aqui, amiguinho, que não é todo dia que eu consigo. Porque realmente é difícil. Mas a mentalidade necessária, vou falar os termos coach, o mindset que você tem que ter para diariamente matar a carne. Mindset foi boa, hein? Pra Gostei. matar a carne. E falar assim, isso é importante. Porque é sobre salvação. É sobre eternidade. Né? E a gente se dedica realmente tanto para tanta coisa e a gente deixa, às vezes, de se dedicar para aquilo que é o mais importante, que é a eternidade. A gente fica confortável, às vezes, com a enxurrada de ministrações, palavras e coisas que tem na internet. E a gente esquece que Deus quer conversar com a gente. Né? A devocional é esse momento. É o momento que Deus vai falar com você. Não é o momento que você vai estar pegando lá no domingo o que Deus falou com o Lucas. O que Deus falou com o seu pastor. O que Deus falou comigo. Mas é o momento que Deus vai falar com você. E vejam, Deus quer falar com você. Mas é um processo. Então, tem que ser dado os primeiros passos. Tem que ser entregue essa dedicação. Isso aí. Acho que a gente pode falar com o pessoal já, né? Começar a trazer como fazer, né? Dicas de como fazer esse devocional. Porque, igual o Beto mencionou, né? Ele não consegue fazer às vezes todo dia. Eu também conheço pessoas que não fazem, né? E às vezes até por decisões. Então vejo que não tem uma regra. Eu acho que isso é importante a gente já deixar claro. Não tem uma regra geral do que é o devocional. Tem uma questão do comprometimento, tem uma questão de consciência que tem que estar muito claro para nós. A gente tem que ter consciência de que é importante termos disciplinas espirituais. Nós precisamos ter consciência que essas disciplinas nos ajudam no processo de santificação. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. E nós temos que ter também um desejo natural, fruto da salvação que há em nossas vidas. A gente tem que ter muito claro que esse sentimento, essa busca pela presença de Deus e por tentar se aproximar mais dele, vai nascer no contexto de salvos em Cristo Jesus. Né? Eu acho interessante o texto de Filipenses, quando Paulo fala: Deus coloca em vós tanto querer quanto efetuar. Eu acho interessante esse texto porque ele reforça justamente essa imagem do Deus que, quando nos salva, lida com nossos desejos e ainda consuma esses desejos, ajuda-nos a completá-los nele. O mesmo texto de Filipenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a gente vai vendo que Deus, ele nos ajuda, ele insere no nosso coração essa busca natural pela sua presença. Então, como salvos em Cristo Jesus, nós vamos sentir este desejo de nos aproximarmos de Deus. Só que daí vem a questão cooperativa. Eu quero isso? Eu vou reservar no meio do meu dia? Então, não há uma regra geral, mas eu preciso ter algumas coisas em mente
Algumas coisas têm que estar ali na minha mente de forma consciente para eu não não falhar, não me frustrar, enfim, não errar de alguma forma nesse devocional. Perfeito. A gente vive uma vida, uma sociedade com muitos estímulos. O estímulo ao pecado, seja qual for, aos desejos da carne, eles acontecem. Você tá dirigindo na rua, tem um outdoor com estímulo. Você tá dirigindo. Você pega teu celular, tua rede social, imagens, fotos, uma série, um filme. Os estímulos vêm, os conflitos, a quantidade de séries, de reality show sobre conflito. Aí a gente já se infla, a gente já pega o lado de uma pessoa, daí a gente já fica irado. Então a gente vive uma vida com muitos estímulos, né? Então eu acho importante a gente também se minar de estímulos espirituais, né? Fazer a devocional é um estímulo para ter uma mente mais voltada para Deus. Então é importante isso. E aí quando eu falei, não consigo fazer sempre, mas eu fico pesaroso, meu amigo. O dia que eu não faço, putz, hoje foi só uma leiturinha, não foi aquela coisa. Porque é importante e faz falta, né? Depois de um tempo. Quando a gente se acostuma a realizar e a gente não o faz mais, isso faz falta. Mas efetivamente eu entendo também que a pessoa, por exemplo, recém-convertida, digamos aí, não conhece nada de Bíblia, né? Nunca teve um contato, é tudo muito novo. Por onde começar? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Por onde começar? O que eu faço para fazer minha devocional? E eu acho que uma coisa que eu penso, que seria o primeiro passo, antes de talvez até criar essa consciência e esse costume de uma devocional mais estruturada, seria realmente focar na leitura da Bíblia como um todo. Né? Conhecer a Bíblia como um todo talvez seja o primeiro passo para conseguir se aprofundar na devocional. Eu acho um bom início começar realmente com um texto bíblico, não fugir disso. Porque você está no início de caminhada cristã, você tem que começar lendo o texto que fundamenta o cristianismo, que gera transformação. É esse texto que transforma a nossa vida, né? Então tem que ler a Bíblia. E eu diria que para um início de vida devocional também, acho um bom início é você reservar qual é o momento do dia que você vai fazer essa leitura bíblica e essa oração. E aí acho que o autoconhecimento é muito importante, algo também que essa geração tem medo, né, de se autoconhecer. Então, como você organiza seu dia, como você organiza sua rotina, como você... eu não organizo. A maioria das pessoas vai dizer isso, eu não organizo, então tá na hora de organizar. Você não organiza, tá na hora de organizar. Para de postergar isso, senão você não vai ter prioridade nunca na tua vida. Uma pessoa que tem uma vida bagunçada não vai saber estabelecer prioridades. E sua vida vai ser sempre um caos. Não tem como exercitar a sua fé em Deus numa vida caótica. Então organize a sua vida. É melhor de manhã, é melhor... E eu gosto de fazer devocional pela manhã. Então provavelmente eu vou fechar o nosso cast aqui, vou ver se minha esposa vai querer tomar café já ou não. Aí vai depender dela. Ela fala, não, ainda não vou tomar café, vou ficar deitado mais um pouquinho. Devocional. Não, vou tomar café. Daí vou tomar café com ela e depois, em algum momento da minha manhã, eu vou fazer. Pra mim é de manhã. É o meu período. Eu sei que a tarde vai ser um caos. Já tentei fazer a tarde. Também já falei nesse negócio. Os dias que eu falei que o devocional foi os dias que eu não fiz de manhã. Porque daí, se eu for fazer a tarde, não vai dar certo. À tarde eu tô no trabalho, já não funciona. Mesmo que eu faça intervalo, minha cabeça vai estar no trabalho. Não vai dar. E à noite, eu não presto pra nada, a não ser pra ver série. Eu sou literalmente aqueles homens que precisam sentar na frente da TV quando chegam do trabalho. Eu chego e sento na TV e fico muito ali bom, sem pensar em nada, a não ser o que tá passando na tela. Que você já usou o cérebro o dia inteiro, você tem que descarregar um pouco. Então eu fico ali assim, só vendo mesmo, é uma delícia. Não dá pra fazer devocional à noite, eu não vou ouvir nada, eu vou fazer uma leitura sem pensar. Então eu acho que ler a Bíblia e reservar um momento do dia. E ler o Novo Testamento, né, menina? Acho que é importante Novo Testamento. Começar isso pro novo. E pra quem tá começando na caminhada com Deus, que crente que já tem vida com Deus tem que ler o Antigo, vai ler Levítico, vai ler Números, vai ler Cantares e Salomão. Para de ser sem vergonha de fugir dos textos difíceis. É um fato. Há uma escadinha, gente. Tá começando? Novo Testamento, NVI. Também não precisa se preocupar em pegar uma Almeida.
quanto à versão bíblica, né? Isso é tranquilo. Novo Testamento, conhece Jesus. As cartas de Paulo vão apresentar aí vivência cristã, estrutura de igreja. Então é algo mais palatável para nossa Olha aí, ó, sociedade atual. palavras lindas. Olha que palavra Estamos se esforçando hoje. Boa. Chegar no serviço eu não vou conseguir usar nenhuma palavra bonita, mas tudo bem, gastei tudo aqui. Boa. E aí você vai pro Antigo Testamento, porque ele é mais difícil. Então, também, eu sempre falo pros meus alunos de inglês, né? Você é um bebê na língua. Então não queira falar como adulto, fale como bebê, né? Então, somos bebês espirituais, vai no leite. Depois vem feijoada. Então, vai com calma. Eu acho que uma frustração no geral, um dia a gente fala sobre isso, né? É muito relacionada à expectativa. E aí as pessoas pegam esses grandes coaches gospel, esses grandes influenciadores, né? Porque eu já li a Bíblia toda em 2 meses. E aí a pessoa, nossa, porque eu tenho que pegar, eu tenho que ler, eu tenho que isso. Não, cara. Vai no teu ritmo. Vai se acostumando. Então senta. Pega um horário do dia, vai ser de manhã. Senta. Lê um capítulo. Isso, pronto. Gosta de escrever? Pega um papelzinho, anota. Olha, capítulo 1 de João falou que Deus, Jesus era Deus. Pô, que legal. Escreve as suas anotações, né? Começa a interpretar a tua Bíblia. Vai com calma. Eu acho que você falou das versões. Uhum. Eu acho que aqui a gente pode dar também uma dica legal pro pessoal. Vai. Vai ter uma boa dica aí, NVI. Eu acho que é uma boa versão, realmente. Mas não... Cuidado para não pegar também paráfrases extremas, como a mensagem, né? Eu acho que a mensagem, ela é uma versão interessante, mas para públicos específicos, né? Uma versão interessante, tipo uma criança. Criança, acho que dá para ler a mensagem. É uma paráfrase ali. Para quem já tem uma caminhada com Deus, já entendeu bem a palavra, às vezes ir para a paráfrase da mensagem ajuda a gente a fixar algumas coisas mais, ou olhar de outra forma com o texto. Uhum. Porque o problema da paráfrase é que ela já vem muito enviesada pelo autor que está traduzindo, né? As outras versões, como a NVI, que são versões mais acessíveis, elas já não vêm tão enviesadas assim. Porque isso é característico dessas versões mais acessíveis ao nosso vocabulário. A nova linguagem de hoje, apesar de não ser mais tão linguagem de hoje, ela foi início dos anos 2000, a nova tradução da linguagem de hoje, mas ainda ela também tem muita boa receptividade, e é boa também, é uma versão dinâmica, mas ela, a NVI, a NVT, que é mais contemporânea agora, da Mundo Cristão, o pessoal tem dito, eu não tenho ela, mas o pessoal tem dito que ela também tem um vocabulário mais acessível. Eu tenho lido Nova Almeida atualizada e também acho que o vocabulário está muito mais bem acessível comparado ao Almeida Revista e Corrigida, que foi a versão com a qual eu cresci. Uhum. Eu, filho de pastores pentecostais extremamente piedosos, a versão canônica na nossa casa não era a linguagem de hoje, essa era uma versão herética. A versão canônica era revista e corrigida ou revista e atualizada, vai depender, mas eu lembro que a minha Bíblia era RC. Eu tenho a sensação que a minha era mais ARA. A tua era ARA? Eu acho que era. A que eu uso pro meu estudo aqui, hoje é RC. Cara, eu tava na EBD esse domingo, lendo um texto de Atos, e aí um dos jovens até levantou a questão. Nossa, mas aqui no meu texto, ele tava lendo uma RC. Aqui no meu versículo, tô em dúvida do que é, porque recalcitrando os aguilhões. Cara, eu fui ler na Almeida atualizada, não tem nenhuma paráfrase desse recalcitrando os aguilhões. Cara, desistiram do termo. Os tradutores não usaram. E olha que a nova Almeida atualizada é uma versão mais contemporânea da Almeida e uma versão muito... Gente, tá boa a Almeida atualizada. Tá boa. Nem os tradutores viram pertinência. Eu não sei se tá no grego ou não tá no grego, né? Não fui atraído. Mas me chamou a atenção isso. Que criança lê esse verso e entende. Uhum. Eu não sei o que é recalcitrar. Eu falei arcabouço aqui, mas eu não sei o que é recalcitrar. Não faço ideia do que é isso. Aguilhão a gente até tenta, porque tem alguns textos que usam aguilhão, mas recalcitrar... Poxa, e esse é um ponto, né, velho?
Quando a gente pensa sobre tradução bíblica, muitas pessoas elas têm essa dificuldade de começar um processo de leitura bíblica com esse medo, porque a Bíblia é difícil de entender. Mas tem versões que são mais fáceis, estão hoje em dia, né? Tá mais atualizado. Que eu acho que tem muito disso, né? A tradução da cultura brasileira, seja católica com a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução um pouco mais clássica também, ou essa vivência pentecostal tradicional, as Bíblias mais complicadas mesmo. Mas tem Bíblia boa hoje e uma tradução ali, ó, fielzinha. E acho, meu amiguinho, que hoje o pessoal tem o que eu não tive na minha infância. Nós não tivemos na nossa infância. Adolescência talvez a gente já tivesse, mas na infância eu não lembro de a gente ter tão disponível assim. Hoje nós temos ferramentas que nos ajudam com isso. Você vai num aplicativo da YouVersion da vida, gente. Isso. Ou da Logos, que hoje é o que eu uso. Você vai na Logos, na YouVersion, você tem inúmeras ferramentas de comparação de versão. Você tem dicionários embutidos, às vezes, ali que te ajudam. Você tem nota de rodapé. Então, assim, existe nota de rodapé nas Bíblias físicas, né? No caso da Bíblia digital, você tem com um hiperlink na palavra que te leva para entender melhor o conceito dela. Então, realmente, hoje só não entende e só não lê quem não quer. Porque meios hoje existem para facilitar, né? E acho que além de todos esses meios, poxa, eu ainda estou com dificuldade. Eu estou pressupondo aqui que você caminha na sua vida espiritual tendo uma igreja ao seu lado. Se você está com dificuldade de entender, é a hora que você aciona seu pastor, seu discipulador, seu líder de pequeno grupo. É a hora que você vai acionar essa pessoa e falar, meu amigo, eu não estou entendendo. Você pediu para eu ler o Novo Testamento, mas eu já cheguei em João 1 e diz que o verbo está... No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e eu achava que verbo era uma palavra de ação. Eu não estou entendendo mais nada. Quem é o verbo? É a hora que você senta e suga o cérebro e o intelecto do seu líder de célula ali para ele te explicar. E eu acho que é bom ir atrás de alguém da tua igreja. Sim. Ah, não, mas é que eu gosto tanto do Iago Martins. Cara, o Iago Martins é incrível, mas ele não é teu pastor. Ele não é teu líder. Exatamente. E ele sempre fala isso nos vídeos dele. Quando o pessoal veio com umas coisas, uns BO pra cima dele, ele... Querido, procura teu pastor, urgente. Então, a gente tem que entender isso, né? Há disponível muita coisa na internet. E é bênção. Mas a tua comunidade de fé, a tua rede de apoio, é a tua liderança, é teu pastor. Talvez a tua igreja na tua igreja tenha discipulador, talvez não importa. Deve ter alguém. Ah, não tem ninguém. Não tem ninguém na minha igreja e tudo mais. Então, ora que Deus revela. Vai te trazer alguém, né? Mas não acho saudável ficar correndo atrás de personalidades na internet, incluso nós dois. A gente aqui compartilha nossas opiniões, nossos entenderes, mas não é pra ninguém sair seguindo o que a gente fala como regra de vida, né? Então busque um pastor, um líder, alguém que tenha mais experiência, mas que você consiga sentar e tomar um café e estudar a Bíblia junto. Isso é extremamente benéfico. E se me permite dar uma cutucada, não, na minha igreja não tem. Faz um exercício de ego aí. Tá se achando gostosão que você sabe tudo e ninguém na tua igreja sabe nada, meu filho? Se tem uma igreja do Senhor que tá te acompanhando, tem algum cristão ali que tem mais vivência com Deus. E se não tem algum cristão que junto com você tá numa caminhada de edificação mútua, porque isso que é igreja. Então você se coloca num lugar de humildade e fala, meu irmão, o que você entendeu desse texto? Porque eu tô com dificuldade. Ah, eu acho que entendi isso. Poxa, vamos juntos orar? Eu acho interessante a gente lembrar do texto de Mateus 18, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. É onde 2 ou mais estão reunidos, Deus faz presente ali. A gente não pode perder a noção do efeito da comunidade. O Espírito fala conosco na individualidade, sim, mas tem algo diferente quando nós temos 2 ou mais reunidos. Tem algo diferente. Por isso não... Eu acho que... Pode falar. Por isso que eu reforço o que o Beto falou, que não vem no YouTube direto conosco. Vai na sua igreja. Nós aqui estamos dando conteúdo, provocando, refletindo, nós e outros muitos influencers que estão por aí, estamos provocando.
reflexões, provocando ideias e tal, mas você vai levar isso aqui, se você entende que é importante, pode falar com o teu líder de célula. Eu acho que eu preciso rever meu devocional. Me ajuda, ora comigo. Vai lá no irmãozinho da tua igreja, que talvez não tenha nenhum cargo, mas é com ele que você quer conversar, e vamos orar. Ora comigo, porque eu preciso melhorar o meu tempo com Deus. É isso. Se você acha que na tua igreja não tem ninguém, é porque você é o pastor, você é a pessoa ali mais experiente, você fundou essa igreja, e aí talvez você vai precisar de outro pastor. Mas fora isso, a caminhada mútua, velho, isso é comunidade. Os discípulos eram 12, e depois que Jesus foi, era só eles e o Espírito Santo, e eles foram dando um jeito, né? O Espírito capacita, a gente tem que acreditar na ação do Espírito também, dentro das pequenas comunidades. Sim. Deus tem um plano, gente. Deus quer que a gente conheça Ele. Acha que Ele não vai intervir? Ele vai. E amiguinho, pra finalizar, eu acho aqui, já estamos nos nossos 40 minutos, eu quero poupar tua voz para suas aulas de noite. A gente já falou ferramentas digitais, a gente tem acesso a muitas coisas. Tem as ferramentas mais tradicionais, nossos clássicos pães diários, né? Essas livrinhos devocionais com uma devocionalzinha por dia ali. Eu confesso, pra minha vida, eu sou preconceituoso. Eu tenho muita dificuldade de eu usar esse tipo de livro. Tá? Eu não tô falando pra vocês não usarem. A minha mãe, ela tem a habilidade de fazer 2 pães diários e a devocional dela, pessoal, tudo no mesmo dia. É habilidade, hein? É o rolê dela, né? Aposentada. Fica lá. Aí ainda assiste umas 2 pregações por dia, sabe? Sim. Então ela fica lá. O dia é isso que ela faz. Então, o que eu vou dizer? Minha opinião, né? É bom. Ajuda, principalmente no começo, quando você talvez não tenha tanto contexto. Mas, novamente, é uma leitura já interpretada do texto. E tem algo ali de Deus pra você. Que Deus quer falar com você, hoje, agora, com o que você tá vivendo. E a leitura da devocional já pronta, seja um plano de devocional do Your Bible ou qualquer outra coisa, eles são bons, mas eles já vêm interpretados para situações gerais. Eu quero uma devocional que fale sobre casamento. E às vezes o texto que vai estar lá vai ser de Cântico dos Cânticos ou de Abraão. E Deus quer falar de casamento para você em primeira carta de João, sabe? Porque o teu casamento tá complicado, mas a culpa não é do casamento. A culpa é tua que tem que se transformar. E tá em João a tua transformação. Não tá nos textos que falam de casamento. Só tô dando um exemplo. Então eu sou assim. Mas eu acho que é válido. É bom ter. São bons auxílios. Eu já fui também radical com isso. Hoje eu não sou mais. Vi que os livros às vezes acabam... Os livros /aplicativos acabam às vezes sendo uma ferramenta necessária em alguns momentos da nossa vida. E aí, de novo, por isso que a importância da igreja junto com você nesse processo. Se tem alguém que vai saber dizer e te orientar sobre quais são as melhores opções, eu entendo que é a sua igreja. A igreja vai saber personalizar o que você está passando. Nós sozinhos às vezes vamos ficar confusos. É para eu ler, não é para eu ler? A igreja vai personalizar esse atendimento, vamos dizer assim. A igreja vai conseguir personalizar esse atendimento. De que forma? Às vezes tá num momento da vida em que você tá muito com dificuldade de entender algumas questões teológicas, alguma dificuldade de entender o plano de Deus, e às vezes vale a pena caminhar talvez com um livro de introdução à fé cristã, em paralelo. Um que eu gostei, li recente, li esse ano, e tem sido agora o meu livro de indicação para quem está querendo conhecer a fé cristã, porque está fazendo devocional, mas ainda está muito confuso. O que é ser cristão? O Deus Presente, de E. Carson. Gente, que obra fantástica. E o legal é que o Carson, ele consegue passar do Gênesis ao Apocalipse, ele segue a ordem canônica, e parece que ele traduz tudo que a gente não entendeu da Bíblia.
Porque ele vai indo de Gênesis a Apocalipse. É como se fosse uma paráfrase bem resumida da mensagem cristã. Ah, isso quer dizer que a gente vai ficar só em D.A. Carson? Não, vejam, eu tô dando aqui, tô dando um exemplo de um livro que eu particularmente indico para algumas pessoas. Sim, perfeito. Eu vejo que eles estão confusos. Isso quer dizer que elas vão parar de ler a Bíblia? Não, porque inclusive quem lê o Carson vai ter que ler a Bíblia. Não tem como só ler o Carson. O Ele Carson, cita um monte, fala, né? ele cita isso. Leia agora o texto tal a tal. Então você tem que ler. O que o Carson faz é te ajudar a interpretar esse texto. É te dar as ferramentas para você ter uma compreensão mais clara dele. Porque realmente, gente, tem textos que são confusos e que só ali na leitura, talvez a gente vai ter dificuldade de conseguir ler. Não que o Espírito Santo tenha inaptidão de nos ensinar, mas na sociedade imediatista, às vezes a gente precisa aprender, inclusive, a discernir essa voz do Espírito. E o D.A. Carson nos ajuda, às vezes, nisso. O aplicativo. Ah, aplicativo é ruim? Cara, eu já vi pessoas, e aí indo para o mundo mais acadêmico, pessoas muito acadêmicas não conseguirem mais ir no texto sozinho sem fazer só críticas ao texto. Isso não é saudável. O aplicativo, às vezes, nos ajuda. Cara, é um exercício. Eu falo isso porque eu já tive que usar o aplicativo. Eu usei, na época, o Glorify. O Glorify, gosto muito do Glorify, mas às vezes a pessoa que estava narrando o devocional tinha uma linha de pensamento bem diferente da minha. Era uma pessoa menos acadêmica e mais desse mover do espírito, assim, mais isso, pentecostal. Entendi. E aí, cara, mas daí era o exercício da humildade, de eu ouvir e talvez pensar, será que não é isso que Deus quer trabalhar também comigo, né? Essa questão de não ser só tão teórico, mas de fato receber essa aplicação da mensagem mais presente, mais para mim, né? Isso também é saudável, isso também faz parte da nossa caminhada com Deus, né? Não é só intelectual, existe essa questão que mexe com a nossa emoção também, que faz parte. Nossa emoção também é redimida, nossas emoções são redimidas também. Então eu não vejo com maus olhos, desde que essas ferramentas sejam bíblicas, sejam escriturísticas, sejam cristocêntricas, né? Então, um Pão Diário é um devocionário, cara, que até hoje, não sou de ler, mas até hoje, não me recordo de ter um devocional no Pão Diário, que eu já tive acesso, que não tenha sido cristocêntrico, que não tenha sido escriturístico. Então, assim, tá te ajudando? Beleza. Só não torne isso a sua muleta permanente. O aplicativo é temporário. O livro Deus Presente, por exemplo, uma hora vai acabar. Ah, agora eu vou procurar outro livro. Não, agora tenta fazer sozinho. Tenta agora caminhar com as suas pernas. Talvez, de novo, em algum momento você vai precisar ir, tá confuso alguma coisa, vamos então para outro material agora que te ajude. A igreja vai te ajudar nesse processo. Sozinho a gente não vai saber discernir muito bem, mas a igreja vai saber te ajudar nesse processo. E aí nós temos que confiar no efeito da comunidade. Eu sou um cara... Como batista, a gente tem muito essa questão do governo congregacional. Nós cremos que Deus se move de forma intensa na comunidade. Deus não fala só com o pastor da igreja. Isso não é... Batista não é conhecido por isso. Batista é conhecido por um Deus que se fala à comunidade, não é que o governo é congregacional. Deus fala com a igreja dele. Sempre vai ter um livro. Parece interessante, parece tentador. Mesmo livros cristãos. E às vezes, mas é tão mais fácil eu ler um Carson da vida. Esse livro é maravilhoso. Deus Presente é uma apresentação da pessoa de Deus, assim, maravilhosa. Sim. Stott, então, se fosse por mim, eu ficava só no Stott. Mas é isso, Deus... Canonizar Stott. Por mim, se ele tivesse nascido naquela época, ele estaria na Bíblia. Mas assim... Deus tem algo pra falar com você. Sabe? Eu vou dar uma de pentecostal, meu amigo. Mas Deus tem uma mensagem pra cada um de nós. Ele tem um processo de revelação pra vida de cada um de nós. Ele quer mostrar os planos dele pra você. Ele quer mostrar onde ele quer que você chegue. Sabe? Ele quer te moldar a imagem dele. Né? A pergunta que eu tenho feito pra mim, meu amiguinho, não é assim... Como ser mais parecido, né? Como é que era? Eu até esqueci a pergunta que eu fazia, de tão boba que ela era. Não, brincadeira.
Mas o que eu tenho me perguntado é como Deus quer me moldar. O que hoje do Beto, todo dia, o que hoje do Beto eu tenho que abrir mão para estar mais parecido com aquilo que Deus quer de mim, né? Não uma imagem do que eu acho que Deus quer de mim. Montei uma imagem, esse é o Beto que Deus quer. Não, Deus, qual é o Beto que o Senhor quer? É um Beto que hoje tem aberto mão de algumas coisas, né? Então, qual é a imagem que Deus quer de mim? Eu preciso pensar nisso. E esse processo de devocional, essa entrega vai ser... É isso, é importante. Mas eu acho que é isso, meu amigo. Isso aí. Acho que isso, não só essa questão da imagem de Deus, acho legal lembrarmos do texto de Paulo, quando Paulo diz que de glória em glória todos nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Esse é um exercício de santificação, né? Que nós diariamente devemos fazer como cristãos. Perfeito. E vejam, o meu grande amiguinho aqui só consegue lembrar esses textos de cabeça porque ele fez o devocional dele. Porque às vezes a gente fica, nossa, como sabe tanto texto bíblico? Porque lê. É isso então. A Bíblia é um exercício diário, isso aí. É isso. Ó, 51 minutos. Super rápido. Tranquilo. Eu achei que a gente ia fazer em 30. Então. Valeu, gente. Obrigado por estar aqui com a gente nesse período. Pra gente é de manhã, eu não sei quando que você vai fazer a sua devocional dos dois nerds. Curte aí, comenta. Compartilha com a gente no YouTube hoje. Você que tá ouvindo no Spotify, faz o exercício de abrir o nosso YouTube, abre o vídeo no YouTube e comenta com a gente. Como que é o teu processo devocional? Como tá essa tua caminhada? Conversa com a gente vai te responder lá. Fiquem com Deus. Amiguinho, melhore até de noite. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, amiguinho. Nos vemos no próximo cast. E é isso. Um beijo e um queijo.